Fala pessoal, o primeiro vídeo aqui da nossa série sobre retífica de motores. Vamos estar analisando alguns procedimentos muito comuns no ramo automotivo. Este é um vídeo introdutório onde vamos estar entendendo alguns cuidados que devemos ter quando se trata de retífica de motor e analisando o que dá para ser feito em uma oficina mecânica e o que não dá, e se dá, como deve ser feito. A primeira coisa que vamos estar analisando aqui é a eficácia de um instrumento de medição conhecido como régua retificada, bem comum aí em oficinas para estar verificando empenho de cabeçote. A Associação Brasileira de Normas Técnicas inclui em sua lista a régua como item necessário em uma retífica, porém estabelece uma série de conferências que devem ser feitas para diagnosticar o cabeçote ou o bloco como apto à operação novamente após ser desmontado. A técnica utilizada aqui para a verificação de empenho do cabeçote, ela não é tão precisa como se imagina, devido ao fato de que a espessura da tinta usada fica em torno de 800 micrômetros, o que equivale ali a 0,8 milímetros. Porém, as recomendações dos fabricantes de planicidade do cabeçote ou bloco variam entre 0,05 até 0,1 milímetro. Isso significa que a tinta usada no método aqui empregado é capaz de preencher os espaços entre a régua e a peça analisada, escondendo possíveis defeitos. A técnica mais comum utilizada com o uso da régua é usando a passagem de luz ao invés de tinta. A melhor forma de estar verificando o empenho do cabeçote é com um relógio comparador, com auxílio de uma base magnética. Este instrumento é bem mais preciso quando usado corretamente, além de ser mais barato. Outro ponto que faz com que a régua não seja o melhor instrumento para verificação de planicidade após uma retífica se dá na possibilidade de a face do cabeçote se encontrar inclinada. Neste esquema elaborado aqui, podemos entender isso. Foi criada uma relação de paralelismo aqui no computador entre a ferramenta e o cabeçote. Imaginando que a tinta preencheu toda a face do cabeçote, este ainda apresenta um defeito. Eu simulei aqui um corte na face da peça, com uma diferença grosseira de 1 milímetro entre uma extremidade a outra. Isso mostra que apesar da face estar plana, ela está inclinada, e este defeito não é possível verificar somente com a régua. Durante a montagem do cabeçote, iria ocorrer um empenho ou uma diferença de pressão no aperto. O planeamento do cabeçote ou do bloco é bastante preciso e sua remoção deve ser mínima, o que impossibilita que o processo seja feito por lixadeira, lixas ou qualquer aparato inventado na oficina. Da mesma forma, também temos o processo de brunimento do cilindro, pois o cilindro tem um controle dimensional rigoroso de ovalização e conicidade, que pode ser facilmente alterado sem um maquinário adequado. Além do mais, as ranhuras cruzadas no cilindro devem obedecer o ângulo de 90 a 120 graus. É impossível imprimir essas ranhuras com lixas. O uso de lixas para brunimento pode ocasionar ranhuras mais profundas do que o recomendado, fazendo com que a película de óleo seja mais espessa, se desperdiçando na parede do cilindro. A conferência dimensional do cilindro em uma oficina pode ser realizada com o auxílio de uma ferramenta chamada súbito, em conjunto com o relógio comparador. No mais, encerramos por aqui e daremos continuidade no próximo vídeo, trazendo mais especificações da ABNT para retífica de motores.